Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de tipos de descentralização. Primeiramente, existe um tipo de descentralização que é a política, que é a divisão de competências do Estado, que está previsto na Constituição. É o chamado Pacto Federativo. Então, descentralização também chamada de geopolítica. Embora o Estado, como um todo, seja indivisível, ele possui várias pessoas jurídicas. Tá bom? Então, existem os estados, unidades da federação, que podem criar suas próprias leis. Existem os municípios, existe a União. Essa descentralização que é a política, aquilo que tem uma associação, inclusive, com a divisão dos geopolítica, política administrativa, se chama também assim, tá? Só que além dessa, existe a descentralização administrativa, está em outra esfera. Ela ocorre quando o Estado não desenvolve um serviço pela sua administração direta. Então, nós vimos na aula anterior que existe a desconcentração, quando os órgãos da administração direta eles distribuem as competências entre lá diversos níveis hierárquicos, e a chamada descentralização administrativa é quando se cria um novo órgão chamado de entidade da administração pública indireta. São os órgãos que a gente viu em aulas anteriores, tá? Os principais deles: autarquia, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Mas existem três tipos de descentralização: a territorial, geográfica, a por serviço, chamada de outorga, e a por colaboração, chamada de delegação. Nós vamos ver cada um desses. A descentralização territorial ou geográfica é a criação, pelo Estado, de uma pessoa jurídica de direito público, com limites geográficos pré-determinados e capacidade administrativa genérica. Embora esse tipo de descentralização possa ser criada, no Brasil não existem territórios federais. Esse que é o nome aqui dos órgãos. O nosso querido estado do Amapá já foi um território federal antes da Constituição de 88, e era como se fosse uma autarquia uma autarquia federal que gerenciasse aqui o território que hoje corresponde ao Amapá, chamado um território federal, tá bom? Pertencia a, né, que tinha uma relação com a União, tá bom? Mas era pessoa jurídica diferente e de direito público. Também tinha um limite de atuação geográfica, que era o território que é hoje o estado do Amapá. Mas não existe mais no Brasil territórios federais. Então, pode ser que exista, pode ser que façam isso, a Constituição ela permite, mas hoje não existe esse tipo de território no Brasil. Descentralização por serviços, a chamada outorga, ocorre quando o Estado cria entidades jurídicas para quais são transferidas a titularidade e a execução de serviços públicos. Então, a criação de entidades requer a elaboração de leis. Olha, todas essas entidades que nós vimos em aulas anteriores, fundações públicas, empresas públicas, autarquia, sociedade de economia mista, ou elas são criadas por lei, como as autarquias, ou elas são criadas por decreto e depois autorizadas por leis. Aí entra as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas. Mas a lei é essencial para atuação, tá? Então, olha lá, vou colocar criação, atuação. É lei aqui, como ele está justificado, ele fez isso, mas aqui o conserto é na hora, tá bom? Isso também é chamado de outorga. Vamos para descentralização por colaboração, que é chamada de delegação. Ocorre quando uma entidade política ou administrativa transfere a execução de um serviço público para uma pessoa física ou jurídica. Olha lá, de cara a gente diz que essa aqui pode ser uma pessoa física. Aqui percebam, a transferência para entidades jurídicas. Aqui não que seja só pessoa física, mas pode ser também. Por meio de um contrato, isso marca aqui também, é um contrato, tá? Essa pessoa jurídica deve
ser de direito privado e deve realizar o serviço sob fiscalização do Estado. Então, essas aqui, olha, as fundações, elas podem ser de direito público ou privado, e as autarquias são de direito públicos. As outras duas aqui são de direito privado, mas aqui necessariamente você tem pessoas de direito privado. O exemplo é o serviço de telefonia móvel. E a delegação ela pode ser feita de 3 tipos: concessão, permissão e autorização. Vamos ver cada uma delas. A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação. Aqui, preste atenção nos termos que eu estou grifando, que eu estou destacando aqui, tá? É porque eu estou dando o conceito geral de concessão. Na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Então, nesse tipo de delegação não existe a pessoa física, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco, por prazo determinado. Então, o exemplo, o governo estadual realiza o contrato de concessão com empresas de energia elétrica. Vou colocar a empresa que eu coloquei aqui no singular, mas nos diversos estados você tem companhias de energia elétrica que prestam serviço que, em tese, seria um serviço estatal, né? Só que como se fosse uma terceirização, e é por meio de concessão essa delegação. A empresa, a companhia elétrica, ela é uma empresa privada, ou no mínimo aí público-privada, como existe. Pode ser empresa pública, no caso da CEA também existe essa situação, mas é empresa pública de direito privado, né? Então a gente viu lá, por isso que a gente fala aqui sempre de direito privado, tá bom? Então o primeiro caso é a concessão, o segundo caso é a permissão de direito público, permissão de serviço público, perdão, é a delegação a título precário, mediante licitação também, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física. Olha lá, pode ser uma pessoa física na permissão ou jurídica, diferente da concessão, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Também tem que demonstrar capacidade. Aí ficou aqui a dúvida o que é título precário. Está bem aqui, ó. Sem prazo determinado. Pode ser retirado a qualquer momento sem indenização. Lembram que a concessão ela tem um prazo determinado. No caso do contrato de energia de companhia elétrica, às vezes é 10 anos ou 30 anos até, chega a ser um prazo bem alto. Aqui não. Aqui é assim, a pessoa física ou jurídica ganha permissão, mas a qualquer momento o Estado pode retirar e de forma unidirecional, sem indenização. Alguns serviços de transporte coletivo urbano, como em São Paulo, é permissão, mas em outras cidades são concessões. Então, não tem uma regra geral para o serviço de transporte coletivo, tá bom? Vamos para a terceira, a autorização. Foi conceituada pela doutrina como ato administrativo discricionário precário, também precário, tá? Então, sem prazo, para delegar a particular a prestação de serviços que não exigem execução pela administração, nem pedem especialização para essa prestação de serviço. Então, exemplo, alguns serviços de telecomunicações. Alguns autores dizem que a autorização não é uma forma de delegação. Então, existe essa discussão na literatura, mas essa aqui é a menos exigente, digamos, né? Você nem precisa demonstrar especialização. Você vai ser autorizado para fazer algum serviço que não é obrigatório da administração pública, tá bom? Então, aqui ficou a autorização. Aqui a nossa referência dessa aula, o livro do Paludo, Administração Pública.